Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de projeto de instalações elétricas. E neste vídeo nós abordaremos o assunto dispositivos de proteção. Então, cada circuito, pela sua própria definição, ele necessita de um dispositivo de proteção, certo? Que são dispositivos de proteção para projetos de instalações elétricas. São dispositivos que atuam automaticamente, né, pela ação de mecanismos, né, que são sensíveis a determinadas alterações, a determinadas anomalias da rede elétrica, né, do comportamento da carga elétrica que está trafegando naquele circuito. Então, quando se encontra submetido a estas determinadas condições anormais, estes dispositivos visam, né, têm como objetivo limitar os danos ao sistema, né, ao circuito e aos equipamentos elétricos que estão conectados a este circuito, que estão se alimentando da carga elétrica daquele circuito. Então, a gente tem como os principais tipos, né, de dispositivos de proteção os disjuntores termomagnéticos, os disjuntores diferenciais e os dispositivos de proteção contra surtos, os DPS. Então, nós temos aqui estes dispositivos de proteção, né, os principais aí. Né? Aqui nós temos os disjuntores termomagnéticos, os DDRs, os DPS e os fusíveis. Cada um desses dispositivos, né, eles protegem o circuito contra uma determinada anomalia. Bem, agora nós vamos falar dos disjuntores termomagnéticos. Então, moçada, o disjuntor termomagnético é uma função, né, pelo próprio nome, pela própria etimologia da palavra, de um mecanismo que funciona por acionamento térmico e de um outro mecanismo que funciona por acionamento magnético. Okay? Bem, estes dois mecanismos eles têm um objetivo distinto, né, vamos dizer assim. Bom, enquanto o mecanismo térmico, né, composto por uma chapa bimetálica, tem um acionamento mais lento, né, um acionamento mais retardado, vamos colocar assim. O dispositivo magnético composto por esta bobina aqui, ele tem um funcionamento mais rápido, mais dinâmico, né, mais instantâneo. Correto? Bem, nós vamos entender aí o funcionamento, né, quais são as principais funções aí do DTM, do disjuntor termomagnético. Então, a primeira função dele, né, mais assim óbvia, né, é como dispositivo de manobra. Que seria um dispositivo de manobra? É um dispositivo que você pode acionar ou não, ou abrir o circuito. Você pode permitir ou não o tráfego de corrente elétrica naquele determinado circuito. Então, ele funciona como dispositivo de manobra. Ele também funciona como dispositivo de proteção contra sobrecarga. E aí a gente tem o acionamento do mecanismo térmico dele, composto da chapa bimetálica, e também ele tem como função a proteção contra curto-circuito. E aí a gente tem o acionamento do dispositivo magnético. Tá? Onde a gente usa o disjuntor termomagnético DTM? Né? É utilizado em todo tipo de quadro, em todos os circuitos elétricos. É a primeira proteção, a proteção mais básica, mais simples, que deve ser utilizada
em qualquer tipo de quadro para instalações elétricas. Bem, aqui nós temos dois dispositivos, dois disjuntores termomagnéticos, correto? Um mais antigo e o outro mais atual. Esse aqui é o DIN, este aqui é o NEMA. O disjuntor NEMA, né, ele é um pouco mais robusto, sua construção é maior, mais volumosa, porém ele é apenas térmico, ele não possui um acionamento magnético. Já o DIN possui uma construção mais compacta, ele é mais moderno, possui acionamento térmico e acionamento magnético. Aqui no Brasil ainda não, mas já nos Estados Unidos as normas proíbem a utilização do disjuntor NEMA, e sendo permitida apenas a utilização do disjuntor DIN. Porém, aqui no Brasil a tendência é que ele caia em desuso, tanto pelo seu tamanho quanto pelo seu nível de proteção, correto? Bem, a constituição interna aí do disjuntor termomagnético do tipo DIN. A gente tem ali os dois bornes, onde entra o condutor fase. Aqui o disparo magnético, que neste caso está localizado aqui. A lâmina metálica, cordoalha, a câmara de interrupção do ar, que serve para prevenir aí o arco magnético, serve para controlar o arco gerado aqui dentro do disjuntor. Bom, e aqui o dispositivo de comando, interruptor, a manopla. Bem, falando um pouco mais de disjuntor termomagnético, nós temos que ter em mente que existem aí, cada disjuntor ele serve para controlar, né, a corrente elétrica no circuito. Então, o circuito, né, como a gente já viu ali no início do curso, né, a gente tem corrente passando no circuito, e a fórmula da corrente, né, tem potência, né, tem corrente, a fórmula da potência é igual a tensão vezes a corrente, né? Então é isso aqui que a gente tem passando no circuito elétrico, dentro dos condutores, ali no dispositivo de proteção, né? O que a gente tem é potência, né, tensão vezes a corrente, ok? Então é isso que a gente tem passando aqui nos circuitos, é isso que alimenta os nossos pontos de utilização, que no caso uma lâmpada, correto? Então, o disjuntor termomagnético, o DTM, ele serve para proteger um tipo de anomalia. Que tipo de anomalia é esta? É a anomalia proveniente da corrente elétrica. Então, todas as vezes que essa corrente elétrica sofrer algum tipo de anomalia, o DTM, o disjuntor termomagnético, irá entrar em atuação. Se a gente tiver uma anomalia de tensão, o DTM não vai fazer nada, ele não vai detectar, enfim, ele não serve para detectar anomalia de tensão, ele serve para detectar anomalia de corrente, ok? E é por isso que quando a gente vai comprar um disjuntor termomagnético, quando a gente vai lá na loja, né, ele pergunta, né, o cara que está vendendo pergunta, mas aí, qual é a amperagem do disjuntor? Né? Justamente para a gente saber qual é o tipo de corrente que vai trabalhar ali naquele circuito, qual é o nível de corrente que vai trabalhar naquele circuito. E como é que a gente sabe isso? Pelo dimensionamento, tá bom? Pelo dimensionamento, pelo cálculo da provável demanda, da potência, tá bom?
vocês percebem aí que é potência, basicamente, que demanda o circuito, que, que, o fator que está demandado o circuito é a potência, né, que é a combinação de corrente e tensão. Então, você tem que saber, né, tem que saber dimensionar o circuito, tem que saber qual é a potência e, obviamente, qual é a tensão e a corrente que estão trafegando aquele circuito, para poder fazer a escolha adequada do disjuntor termomagnético que vai atuar no circuito de vocês. Okay? Então, por exemplo, se você está ali, um exemplo bem fácil, bem simples, né? Vamos ver se eu acho aqui. Vamos pegar aqui um projeto aqui de um aluno, tá bom? Então, vamos ver aqui, por exemplo, este ar-condicionado, essa central de ar aqui, melhor, esse chuveiro elétrico, de potência unitária 5.000 VA. Okay? Então, como vocês sabem, é uma TUI, toda TUI, a gente designa um circuito específico para aquela tomada, para aquele único dispositivo. Então, a gente tem uma TUI aqui, um chuveiro elétrico de 5.000 VA. Ele está ligado a um circuito bifásico, tá bom? Um circuito bifásico que funciona a 220 volts. Então, qual é a corrente deste circuito? Qual é a corrente desse circuito? Bem, basta a gente dividir aí 5.000 por 220. Opa. A gente tem que a corrente desse circuito é de 22,7 é igual a 24, 23, tá bom? 23 amperes aí aproximadamente, tá? Bem, então na hora que a gente for comprar o nosso disjuntor termomagnético, a gente tem que ter em mente o valor da corrente que está atuando naquele circuito. Então, pela norma, aqui, né, para disjuntores bipolares e tripolares, a gente tem o seguinte, né, 10 amperes, 15, 20, 25, 30, enfim, etc. Se a nossa corrente for de 23 amperes, e a gente comprar um disjuntor de 20 amperes, o que vai acontecer? Esse disjuntor já vai trabalhar normalmente sob sobrecarga. Então, ele irá continuamente disparar, né, quando você acionar esse chuveiro elétrico. Toda vez que você acionar, ele vai disparar. Então, ele não vai funcionar adequadamente. Tá? Ele vai gerar mais desconforto do que segurança para o usuário. Então, se é 23 amperes, a gente vai escolher um imediatamente superior, de corrente imediatamente superior. A gente vai lá e vai escolher o de 25 amperes. Ok? Então, aqui foi uma explicação quanto a faixa de corrente que vocês vão escolher. Bem, se vocês observarem aí, né, além da corrente disjuntor, temos que ter também atenção para outra informação. Né? Todo disjuntor apresenta aqui as seguintes informações. Né? O valorzinho aqui, um número, né, que é a corrente, nesse caso aqui a corrente de 10 amperes, aqui é de 50 amperes, aqui é de 25 amperes, e uma letrinha antes desses números, neste caso aqui B, C e D. Estas letrinhas aí referem-se à curva do disjuntor. Né? O que seria a curva? É a forma como o disjuntor se comporta diante da anomalia ao qual ele está submetido. Então, nós temos aí 3 tipos de curvas. Né? Nós temos aí nos nossos disjuntores, né? 3 tipos de curvas utilizadas aí neles, tá bom? A curva B, a curva C e a curva D. Bem, por que não existe a curva A? Porque como o disjuntor ele trabalha aí com corrente, né?
Então, quem projetou aí, né, quem desenvolveu a norma de nomenclatura, entendeu que se colocasse aqui um A, curva A, né, poderia se confundir com a unidade de corrente, né? Então, decidiu-se, né, por bom senso, aí, começar a partir da curva B, da letra B, ok? Então vamos entender aí cada uma das curvas, tá bom? Começando aí pela curva B. Tá? A curva B, né, são disjuntores que apresentam aí um acionamento mais rápido, tá bom? Em comparação com os outros dois restantes aí. Tá? A sua corrente de ruptura, tá bom? De curto-circuito, corrente de ruptura instantânea, vamos colocar assim, ela é de 3 a 5 vezes maior que a corrente nominal. Então, por exemplo, aqui, se a corrente nominal dele é de 10 amperes, né, e houver uma corrente de curto-circuito aí que na faixa aí dos 30 amperes, ele imediatamente vai disparar, tá bom? Então, são correntes curtas, tá? E ele é indicado para utilizar em circuitos de cargas resistivas em geral. E aí, com carga resistiva, nós temos, né, os chuveiros elétricos, né, os aquecedores e os circuitos de TUG também. Né, a gente utiliza os, os dispositivos de curva B por eles terem um acionamento mais rápido e serem mais sensíveis. Tá? Então, se você estiver trabalhando com TUG, curva B. Tá? Chuveiro elétrico, aquecedor, curva B também. Tá bom? Os disjuntores curva C, né, já apresentam um acionamento um pouco mais lento, um pouco mais retardado que o curva B. Tá bom? Isso é ruim? Não. Cada um tem uma aplicabilidade distinta. Tá bom? Então, eles servem, né, para equipamentos com carga, que trabalham com cargas indutivas. Né? Sejam cargas indutivas, né? São aquelas que são aqueles equipamentos que trabalham com a geração de algum tipo de campo magnético. Né? Exemplo aí, ar-condicionado, sistemas de comando, de controle, né? Máquinas de lavar roupa, principalmente aquelas de maior porte, né? Tudo que para o seu funcionamento haja a necessidade de geração de algum tipo de campo magnético, tá bom? Normalmente equipamentos compostos por bobinas, né, que tenham na sua composição ali bobinas. Tá bom? Bem, a sua corrente de ruptura é um pouco mais alta, ela já vai variar ali de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Tá bom? Então, nesse caso, se fosse um disjuntor de 10 amperes, né, a corrente, no mínimo, ela teria que chegar aos 50 amperes para esse disjuntor começar a trabalhar. E aí nós temos o curva D. O curva D é o ditoso de acionamento mais lento, indicado para circuitos industriais, ou quando você tem, por exemplo, motores na sua edificação, né, com carga mais elevada. Por exemplo, uma plataforma para cadeirante ou um motor de portão eletrônico, né, você já utiliza um disjuntor curva D, cujo a sua corrente de ruptura é de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Entendido? Então, os mais frequentes aí em edificações, obviamente, são os de curva B e os de curva C. E dentre os dois, o de curva B por ele ser indicado ali para TUGs, né, e chuveiros elétricos. Aqui uma observação, acabei esquecendo, né, de falar, mas o curva C também é indicado para utilização em circuitos de iluminação. Feito? Bem, continuando aí, o próximo dispositivo de proteção é o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos. Vamos voltar aqui para o nosso quadro, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, né, o que que passa dentro de um circuito, né, no condutor, no dispositivo de proteção? Né? Passa corrente. A gente tem corrente ali
passando no circuito, correto? E o que é corrente elétrica, né? E potência, obviamente. Potência é quando você liga um equipamento, ele demanda de potência elétrica. Tá? Então, sempre que você aciona um chuveiro, uma lâmpada, esse chuveiro e uma lâmpada demandam de uma potência, né, para o seu funcionamento. Né? E esse circuito ele precisa fornecer essa potência elétrica. Tá? E potência elétrica é produto da tensão e da corrente. Bem, a gente já viu que o DTM ele protege corrente, anomalias de corrente, anomalias da corrente elétrica. Bem, e o que é que protege contra anomalias de tensão? Anomalias de tensão, né, oriundas aí por uma descarga elétrica, por um problema de energia qualquer ali, né, um surto de energia, eles são protegidos, né, por este equipamento, o DPS. Tá bom? Então, os DPS, né, são equipamentos desenvolvidos com o objetivo de detectar as sobretensões transitórias. Né? As sobretensões transitórias na rede elétrica, né, e desviar esta tensão residual. Né? Desviar essas correntes de surto. E para onde que ele desvia? Né? O DPS aqui apresenta já um símbolozinho de aterramento e, obviamente, ele vai mandar esta corrente, né, esse surto de corrente, para o aterramento. Isso ocorre numa fração de segundos, né, e de modo que a proteger o equipamento eletrônico está ligado ali naquele circuito, né, protegido por aquele DPS. Então, o esquema de ligação aqui, né, vocês estão vendo aqui um LN, aqui é um aterramento. Então, na parte superior, aqui onde está LN, é ligado fase, o condutor fase, né, e do outro lado o condutor proteção. Bem, o DPS, né, é extremamente útil, aí, principalmente quando a gente pensa ali na vida, na boa utilização ali dos nossos equipamentos elétricos, a vida útil do equipamento elétrico. Porém, o grande problema deste equipamento é a sua vida útil. Né? Conforme ele vai sendo utilizado, a sua vida útil vai diminuindo. É por isso que eles apresentam uma taxa, um símbolo, algo que informa a vida útil daquele determinado dispositivo. Tá bom? Neste caso aqui, é esta telinha verde. Tá? Conforme vai utilizando, ele vai perdendo, diminuindo sua vida útil. E quando ela é extinta, isso aqui muda de cor e vira vermelho. Tá bom? Cada equipamento tem um funcionamento distinto. Este aqui funciona desta maneira. E qual é o problema? Né? O que ocorre com o final da sua vida útil? Né? Ele não consegue mais desviar esses surtos de corrente. Né? Então, ele e nada está na mesma. Tá? Ele não vai trabalhar, ele não vai desviar surtos de tensão. Então a corrente vai passar por ele, o surto vai passar por ele não vai detectar e vai afetar ali os equipamentos ligados naquele circuito, né, que equipamentos deveriam ser protegidos, não serão mais, serão afetados desta maneira com o equipamento, com a sua vida útil já no fim. Tá? Bem, assim como o disjuntor termomagnético, o DPS também é dividido em classes distintas aí. Okay? No nosso caso aqui, o DPS é dividido aí em 3 classes.
Bom, classe 1, classe 2, classe 3, tá? Aqui é a nomenclatura IEC, que é a que a gente utiliza aqui no Brasil, a europeia, né, e a VDE. Aí, ok? Então, o DPS de classe 1, tá bom? Ele é um DPS cuja sua capacidade de corrente é suficiente para drenar, né, surtos de tensão oriundos de uma descarga elétrica, né, de um raio. É um dispositivo que ele é, entre aspas, assim, mais robusto, né, ele serve para uma proteção primária, tá bom, do, do circuito elétrico. Né? Então ele é utilizado ali principalmente para drenar, né, para filtrar estas oscilações, esses surtos, né, de descargas atmosféricas diretas. Né? A indicação de utilização dele é logo ali, né, sendo o primeiro DPS do quadro do QGBT, né, do quadro primário, ali, quadro geral de distribuição. Ok? Então, o classe 1 serve ali como a proteção primária. Tá? Já a classe 2, aqui, pessoal, entendo que o nível de classe, né, ele vai sendo refinado. Tá bom? O classe 1 é um mais bruto, que é interessante para filtrar ali surtos, né, mais elevados, tá bom? Classe 2, um surto um pouco mais brando, e o classe 3 mais brando ainda. Tá? Então, classe 2, né, ele é interessante para drenar correntes induzidas, né, que penetram na edificação, que são oriundas daquelas descargas atmosféricas, tá? Das descargas elétricas atmosféricas. Então, por exemplo, quando cai um raio que não seja na edificação, né, descarga elétrica que não caia na edificação, mas caia próximo, ela gera uma, uma corrente induzida, né, naquele circuito. Tá, e essa corrente induzida ela pode danificar ali os equipamentos. Ela gera um surto de tensão que pode danificar o equipamento. E para evitar isso, você já utiliza um DPS de classe 2. Tá? Pega essas anomalias que não são tão altas quanto os que pegam classe 1. É indicado ali para sua utilização em zonas urbanas, né? E também em quadros secundários. Né? Logo após o DPS classe 1, é interessante você colocar em quadros secundários ou em circuitos terminais ali um DPS classe 2. Por último nós temos o classe 3, né, que destina uma proteção mais fina de equipamentos, né, quando você tem equipamentos mais sensíveis, né, você deseja ter uma proteção maior em cima daquele equipamento, você utiliza um DPS classe 3. Normalmente são utilizados próximos, devem ser utilizados, na verdade, instalados próximos ao ponto onde aquele equipamento vai ser utilizado. E sua utilização básica é para equipamentos, né, como linhas telefônicas, redes de dados, computadores. Né? Então, ele serve para ter essa filtragem ali de sobretensões de valor menor. Okay? Aqui nós temos alguns tipos, né, de DPS. Tá bom? Nós temos aí o DPS blindado, tá bom? Que não possui o cartucho. Opa, desculpa. Blindado aqui que o cartucho, né, que este elemento aqui já vem embutido nele, né, uma peça única, é monolítico, né? E nós temos o cartucho removível, tá bom? A diferença entre os dois, obviamente, é o preço, né? E o fato de que para fazer a manutenção deste cara aqui é bem mais fácil, né? Você só remove o cartucho e coloca outro. Bom, este aqui é um exemplo de cartucho removível. Mas em termos de função, de trabalho, os dois trabalham da mesma forma. E como é que funciona o DPS? Como é que funciona o DPS?
O DPS, né, ele, antes de falar de como funciona, bem aqui vem indicado, né, a classe do DPS, ok? Classe 2, a mais comum é a classe 2, ok? Mas vamos falar do seu funcionamento. O DPS em si, o que trabalha dele, de fato, é, é este cartucho aqui, tá, ok? O que está ao redor do cartucho só tem a função de ligar ali, de servir como ponte ali para ligação dos condutores, tá? São os bornes. Tá? Existe um trabalho quem trabalha o cartucho. E o cartucho ele possui um elemento que é chamado de varistor. Okay? O que é o varistor? Né? Ele é um equipamento, é uma substância, né, que contém partículas, né, de óxido de zinco. Né? E como é que essas partículas, né, como é que esse material trabalha? Né? Ele trabalha da seguinte forma: quanto maior for a tensão que, que passa entre os terminais, né, quanto maior for a tensão, menor é a resistência deste material. Tá? Então, a corrente elétrica ela funciona como a água. Tá? A água ela tenta sempre procurar o caminho mais fácil, né, que ela consiga fluir com mais facilidade. A corrente elétrica é da mesma forma. Ela procura sempre o caminho que ela consiga fluir com mais facilidade. Tá? Então, o varistor, quando ele recebe uma tensão, né, dependendo de como ele for constituído, quando ele recebe uma tensão mais elevada, ele apresenta uma resistência até menor que o próprio condutor, então facilita o tráfego da corrente elétrica aqui por ele. Né? Então, quando é detectada essa sobretensão, o varistor ele reduz sua resistência, né, pela constituição própria do material, e a corrente elétrica já prefere passar pelo varistor ao invés de continuar seu tráfego normal pelo circuito elétrico. De maneira distinta, quando a tensão está abaixo do valor que foi projetado para aquele DPS, o varistor ele apresenta já uma resistência bem elevada, dificultando o tráfego daquela corrente por entre os seus eletrodos. Então ele dificulta o tráfego da corrente e a corrente tende a procurar o caminho mais fácil, obviamente, e então ela vai seguir pelo circuito normalmente. É desta forma que o DPS trabalha. Bem, e por último, nós vamos falar de um outro tipo de dispositivo de proteção. Mas bem, que é o DPS, né? Desculpa, é o IDR, o interruptor diferencial residual, e o disjuntor diferencial residual. Eles são semelhantes, porém apresentam uma pequena diferença, a gente já vai explicar. Mas antes disso, né, vamos entender, né, o que é que ele protege. Tá bom? Bem, a gente já entende, né, que na corrente elétrica cada equipamento demanda de uma potência, e a potência, né, então no caso o circuito, né, elétrico ali, ele é constituído ali de corrente e tensão. Nós já vimos que corrente é protegida pelo DTM, disjuntor termomagnético, e que a tensão é protegida pelo DPS. Bem, e o que falta ser protegido afinal aqui? Né? Já está tudo protegido, já está protegendo tensão e está protegendo anomalias de corrente. O que falta, né, para proteger esse circuito? Bem, tem outro tipo de anomalia que a gente não consegue prever aqui por esta equação, ok? Que é a fuga de corrente. Bom, fuga de corrente que pode ser oriunda de um condutor que perdeu sua proteção mecânica, né, e está entrando em contato ali com algum outro tipo de material e assim dissipando sua corrente, né? E esta é a principal função deste tipo de dispositivo de proteção, um choque elétrico. Um ser humano tocando por algum motivo, recebendo descarga elétrica daquele determinado circuito. O que eventualmente ocorre, por exemplo, em áreas molhadas, né, em banheiros, ali cozinha, quando você está fazendo uma limpeza.
né? E aí, para evitar esse tipo de acidente, a gente tem o IDR e o DDR, ok? O interruptor diferencial residual e o disjuntor diferencial residual. Então eles servem para proteger, né, para fazer a proteção contra a fuga de corrente à terra. Este é o termo técnico que a gente utiliza para definir o tipo de proteção, o objetivo deste tipo de dispositivo de proteção. Bem, vamos entender aqui, né, que existe uma diferença e essa diferença não é muito atenta, né, pelo profissional que trabalha aí com instalações elétricas. Okay? Nós temos o IDR é o interruptor diferencial residual, que nós temos dois exemplos deles, tá? Um monopolar, outro tripolar. Ele serve para evitar ali, né, apenas a fuga de corrente à terra. Ele é um interruptor diferencial residual. Ele serve apenas para isso, só para detectar a fuga de corrente à terra. Correto? Já o DDR, disjuntor diferencial residual, pelo próprio nome, né, disjuntor, você já imagina que ele tem um comportamento um pouco diferenciado. Então, qual é a diferença deste equipamento, pessoal? Ele trabalha tanto para proteger contra a fuga de corrente à terra, quanto para com um disjuntor termomagnético. Ele trabalha das duas formas, como IDR e como DTM. Ele tem as duas funções em um único equipamento, em um único dispositivo. Bom, então ele condensa em um único dispositivo as duas funções aí, ok? Então pela própria constituição ali, né, pela própria aparência do dispositivo, você consegue ver que há uma diferença, tá bom? Entre o funcionamento de um e do outro, tá bom? Bem, qual é a diferença em termos práticos aí, né, de um para o outro, tá bom? A primeira diferença deles é o preço, tá? Enquanto esse aqui custa em torno de 120, 80 na verdade. Vamos falar desse aqui, tá, que eu tenho o preço mais em mente. Esse aqui custa em torno de 120, 140, este aqui custa o dobro, tá bom? 240, 280, tá bom? Então, a primeira diferença é o preço. A segunda diferença aí é o que faz esse equipamento se tornar mais interessante, é a economia de espaço. Ele é bem compacto, então você consegue instalar ele facilmente e ocupa menos espaço no seu quadro de energia. Tá? Então isso por vezes acaba sendo interessante, dependendo da situação. Bom, bem, então a função ali do DR, né, ou IDR, enfim, proteger contra a fuga de corrente à terra, tá? E mais uma função de segurança para os usuários daquela determinada edificação. Perfeito? O funcionamento deles, né, a forma como eles funcionam, varia um pouco dependendo do fabricante, né, dependendo do material, mas no geral ele funciona, ele possui um núcleo, né, um núcleo toroidal, né, onde são enrolados cabos, né, os condutores, né, que você deseja fazer o monitoramento, né, desta fuga de corrente à terra, né. Então, no caso aqui, né, nos polos, né, são sempre conectados aí o condutor fase e o condutor neutro, por exemplo, aqui no monofásico, tá bom? Diferentemente do DTM, né, que você tem um monofásico com adição entre fase, aqui no DR, né, no IDR ou no DDR, você conecta os dois, tá bom? Tanto fase quanto neutro. E porque é dessa forma que você consegue aferir se há uma fuga de corrente, tá bom? Então, quando você, neste núcleo, né, toroidal, né, ele verifica se há uma diferença de potencial, né, fluindo ali pelo
pelos condutores, né? E caso haja uma diferença ali, né, das correntes, caso ele verifique que há uma diferença nas correntes, né, ele automaticamente vai desarmar o circuito. E aí qual seria essa diferença na corrente? Né? Bem aqui, ó, neste aqui, por exemplo, neste outro eu não consigo ver direito, não, mas está aqui, tá? É de 0,03 amperes. Então, isso aí detectar uma diferença de corrente de 0,03 amperes nos condutores, ele automaticamente desarma, tá bom? Isso é instantâneo, tá? Ele não tem nenhum dispositivo de retardo nem nada, ele já desarma automaticamente, tá? Então, é um dispositivo interessante para a segurança dos usuários e que, de certo modo, também pode fornecer a quem utiliza ele economia de energia, né? Porque eventualmente pode ser que haja fuga de corrente à terra pelo contato, né, por um fio descascado, enfim, com algum elemento metálico e essa energia esteja sendo desperdiçada. Se isso ocorrer, o dispositivo automaticamente vai detectar e vai desarmar. Então, toda vez que você vê um IDR, né, ou um DDR desarmando, você e você vê que não houve nenhum acidente, nenhuma ocorrência de edificação, você já automaticamente induz que há uma fuga de corrente à terra e que provavelmente isso esteja impactando ali no consumo de energia. Então você já vai ali, já procura saber qual é o circuito que está tendo essa anomalia e nele mesmo você já faz a manutenção, já verifica, né, onde está ocorrendo a fuga, troca o condutor se for o caso e faz a manutenção do circuito. Okay? Pessoal, então por hoje é isso. A gente viu aí os dispositivos de proteção de circuito. Estudem, vejam novamente aqui a videoaula. Tá? É extremamente importante vocês entenderem aí como funciona os dispositivos de proteção, principalmente para entender como é que eles são utilizados ali no quadro. Ok? Na próxima aula nós veremos aí a divisão da estação elétrica de circuitos, o quadro, né? E assim a gente encerra a parte de circuito em si e parte para o dimensionamento da instalação elétrica. Okay? Então, por hoje é isso, pessoal. Fique com Deus, muito estudo e até a próxima.